Estudo do texto. Agora nós vamos começar a interpretar os contos, minicontos, microcontos e nanocontos que nós lemos. Primeiro, retome o que percebeu na leitura. Volte lá nas duas perguntinhas, nos dois pontinhos que você respondeu antes do início das leituras e responda a letra A. Quantos caracteres ou toques você imaginou que eram necessários para que um texto fosse considerado um conto? Lá atrás você levantou hipóteses. Aqui você vai retomar essa informação. Letra B. O que você imaginou como características de um miniconto, um microconto e um nanoconto? São as duas questões em que vocês vão ampliar a resposta que vocês deram àqueles dois pontinhos lá do início, antes do miniconto Árvore e dos outros minicontos, microcontos e nanocontos que nós lemos aqui, ok? Então retome, complementem aquelas respostas, faça uma resposta mais interessante agora a partir das leituras dos textos. 2. Cada texto que você leu possui uma característica marcante. O que parece sentir o personagem do miniconto Árvore? O que ele demonstra sentir? Quais são os sentimentos que aparecem, que transparecem na história? 3. Se você precisasse recontar os minicontos Árvore e De Cabeça Pensada, como explicaria o enredo? Como explicaria seu enredo? É como se você fosse resumir a história. Como você vai explicar o enredo? Quais são as principais ações? Como você contaria esses dois textos de maneira bem sucinta, bem resumidinha, focando nas principais ações desses dois textos, né? É como se você fosse recontar para alguém esses mini contos, ok? Monte uma estratégia para recontar. Se preciso for, releia o texto, são curtos, releia os textos para você poder recontar, baseando-se no enredo, nas principais ações que acontecem nas duas histórias. 4. Existe uma relação entre o título Árvore e o enredo desse miniconto. Qual? Há uma relação entre árvore e tudo o que acontece na história, as principais ações da história. Qual é essa relação? Tente descobrir qual é a relação que há entre o título e o enredo e o conteúdo do miniconto. 5. Do ponto de vista da forma, por que os textos Árvore e De Cabeça Pensada podem ser considerados mini-contos? De acordo com a forma, com a maneira de escrever, quantidade de caracteres e tudo mais, por que esses dois contos podem ser considerados mini-contos? Levante as suas hipóteses e anote aqui a sua resposta. 6. No miniconto Árvore, o narrador faz um contraste, uma oposição de ideias entre o tempo da natureza e a maneira que ele percebe o tempo. Então há uma diferença, há um contraste, uma oposição entre o tempo da natureza e a maneira como ele, o personagem, o narrador-personagem, percebe esse tempo. Letra A. Em que trecho do texto podemos localizar isso? Em que trecho do texto podemos localizar essa oposição de ideias entre o tempo da natureza e a maneira como ele percebe esse tempo? Letra B. Como podemos interpretar esse trecho? Na letra A você vai localizar o trecho, na letra B você vai interpretar esse trecho que você localizou. Ok? Preste bastante atenção, que aí são geralmente informações implícitas, aquelas que não estão escritas, mas que você tem que deduzir. 7. Outro aspecto curioso do miniconto Árvore é a maneira pouco usual com que o autor emprega alguns verbos, como na frase: os pássaros semeariam para o céu. Porque semear é no chão, você põe a semente no chão. Em que outra parte do texto encontramos esse mesmo recurso expressivo, essa inversão do papel do verbo, né? Das palavras e tal. Então procure lá
outros usos inusitados de alguns verbos, como semear para o céu, e anote aqui. Há várias ocorrências, então procure lá, porque isso é importante para nós trabalharmos com uma linguagem figurada, que é essencial para o aprendizado de vocês. 8. Ainda que esse texto esteja escrito em prosa, né? Prosa são os parágrafos, tal. Vamos pensar. Prosa e verso. Verso, vocês sabem, estão lá nos poemas. A prosa é aquele texto dividido em parágrafos. São utilizados alguns recursos próximos da linguagem poética, como a rima. Em que trechos podemos identificar esse uso? Um dos elementos, nem todo poema tem rimas, mas muitos poemas, muitas canções possuem rimas. É uma linguagem poética com rimas. No texto, há alguns trechos em que aparecem rimas. Você vai localizar, identificar esses trechos e anotar aqui. Em que trechos podemos identificar esse uso? Ok? Procure lá os trechos em que nós podemos identificar isso. 9. No final do miniconto Árvore, o autor faz uso de uma palavra que pode conter mais de um significado. Isso ocorre no trecho a seguir. Letra A, releia-o. Eu ia perguntar, voltou? Ou ela, antecipando-se, diria, voltei. Mas nada dissemos, estávamos enraizados no instante, os troncos impassíveis, os dois doendo devagar. A palavra troncos possui vários significados, ok? Então, releia esse trecho e pense no significado dessa palavra. Quais são os significados possíveis dessa palavra nesse trecho ou no conto inteiro? Tá? Dê os significados que ela possua. Aqui nós vamos ter pelo menos 2 significados. Coloque os 2 significados que a palavra troncos possui. Tá? B. Como podemos interpretar o significado do termo destacado? Como é que você interpreta? Qual a sua interpretação disso? Você descobre na letra A os significados e na letra B você vai interpretar. Por que ele usou essa palavra? Com que objetivo? Qual o significado disso para essa frase? Né? Qual o significado dessa palavra na frase destacada aqui? 10. O título do segundo miniconto, De Cabeça Pensada, também carrega sentidos diversos. Quais são? Quais são os vários significados que o título De Cabeça Pensada pode ter? Reflita bem e coloque os significados que você imaginar, que você pensar aqui. 11. Os 2 minicontos De Cabeça Pensada e Árvore associam sentimentos a fenômenos da natureza. De que maneira podemos identificar esse recurso nas duas narrativas? Então, sentimentos ligados a fenômenos da natureza. Como é possível identificar essa associação nas duas narrativas? Reflita bem, releia o texto para responder essa questão. 12. Ainda pensando no formato dos textos, quais são as semelhanças entre os nanocontos do trem e da chuva? Quais são as semelhanças entre eles? São 2 nanocontos, aqui já está falando que os 2 são nanocontos. Em que eles se parecem? Tanto aquele nanoconto do trem e o nanoconto da chuva. Qual a relação que há entre eles? Qual seria a marca temporal da narrativa no nanoconto do personagem que parte de trem? Onde localizamos essa informação? A marca temporal, o tempo. Onde nós localizamos isso? Lá no texto sobre o trem, sobre a personagem do trem, ok? Pense na marca temporal, no tempo. 14. Outra estratégia utilizada pelo autor dos nanocontos é fazer uso de elementos inesperados, incomuns, com o objetivo de surpreender o leitor. Você nem espera e aparece um termo, uma palavra inesperada.
Qual seria o elemento inesperado na narrativa desse autor? Identifique e marque a alternativa correta. O personagem sair de casa com o guarda-chuva, seria essa. Ou a chuva figurar como personagem e dar uma resposta em discurso direto, ou seria essa? Qual das duas opções você acha que é o elemento inesperado naquele nanoconto da chuva? 15. As duas menores narrativas que você leu, Atriz no Divã e Crepuscular, fazem parte da coletânea Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século, livro que dialoga com a obra Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Leia a definição de seu organizador, o poeta contemporâneo Marcelino Freire, para a proposta do livro. Aí vem aqui. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Augusto Monterroso. O mais famoso microconto do mundo acima tem só 37 letrinhas. Esse é o mais famoso, no caso, nanoconto. Ele chama aqui de microconto, né? Inspirado nele, resolvi desafiar 100 escritores brasileiros deste século a me enviar histórias inéditas de até 50 letras, sem contar título, pontuação. Eles toparam. O resultado aqui está. Se conto vence por nocaute, como dizia Cortázar, então toma lá. Nocaute é aquela coisa rápida, né? Você vai para a agressão, tal, derruba o adversário. O conto vencer por nocaute são os minicontos, os microcontos e os nanocontos, né? Aí vem a letra A da questão 15. Que leituras e interpretações podemos fazer do microconto de Augusto Monterroso, considerado por Marcelino Freire como o mais famoso do mundo? Que interpretação nós podemos fazer, que leituras nós podemos fazer desse nanoconto aqui? Tenta interpretar. B. Com base na introdução de Marcelino Freire, nessa introdução, da leitura e do que você respondeu às questões anteriores, diferencie miniconto, nanoconto e microconto. De acordo com tudo que está ali nas questões, de acordo com os textos que você leu, de acordo com essa informação, essa introdução do Marcelino Freire, você vai diferenciar, você vai distinguir, você vai definir um miniconto, o nanoconto e o microconto. Quais são as diferenças entre eles? Prestem bastante atenção, releiam o texto, que na sequência nós vamos trabalhar esse gênero em foco, nós vamos conhecer as características desses três gêneros, desses três tipos de contos, ok? Bom estudo a todos e já nós voltamos com as características. Até mais.